Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai definir o que são as classes laterais, tá? Elas são as classes de equivalência com respeito às relações laterais módulo um subgrupo, né? Mas aqui a gente vai tentar mostrar uma cara melhor dessas classes de equivalência, tá? A gente vai tentar deixar algo um pouco mais explícito, certo? Então vamos lá, aqui a gente fixa o nosso contexto, né? Considera um grupo G e H um subgrupo desse grupo. Beleza. Então aqui a gente vai lembrar como é que funciona a relação lateral à direita módulo esse subgrupo, tá? Então como é que ela funciona? Dados dois elementos de G, a gente vai dizer que esses elementos eles se relacionam de acordo com essa relação, né, que a gente está definindo agora, se e somente se o primeiro operado com o inverso do segundo pertence ao subgrupo H, né? A gente sempre fixa aí o subgrupo quando a gente vai falar da relação, tá? Então é isso. O x se relaciona com y se o y operado com o inverso do x pertence ao subgrupo H. E agora a gente vai estudar as classes de equivalência dessa relação, tá? A gente vai ver que essas classes de equivalência elas vão receber um nome especial, que é classe lateral à direita, tá? Então, se em algum momento eu falar classe lateral à direita, eu estou querendo falar classe de equivalência com respeito à relação lateral à direita módulo H, tá bom? Porque esse nome é muito grande, né? Então, às vezes, eu já vou dar o spoiler do nome que esse negócio aqui vai receber. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um elemento genérico aqui do nosso grupo e a gente vai ver quem é a classe de equivalência dele com respeito a essa relação aqui, que nós vimos que é uma relação de equivalência, né? Então, vamos lá. Por definição, o que é a classe de equivalência de um elemento, né? Vai ser o conjunto de todos os elementos do grupo, aqui no caso, tais que esses elementos se relacionam com o x, né? Agora o que a gente vai fazer é traduzir essa informação aqui, né? O que significa essa relação? Tá aqui, né? A definição da nossa relação. Então, a classe do x vai ser o conjunto dos elementos de G, tais que x operado com o inverso desses elementos pertence a H, né? De onde veio isso? Veio da definição da relação, né? X se relacionar com y significa que x operado com o inverso de y pertence a H. Exatamente o que diz a nossa relação. Ok, agora a gente vai fazer algumas melhorias aqui nessa descrição da classe do x, né? Olha só o que acontece. Esse elemento, ele pertence ao subgrupo H se e somente se esse elemento aqui também pertence ao subgrupo H. Aí você me pergunta, por quê, professor? Porque H é um subgrupo e, portanto, ele contém o inverso de todos os seus elementos. E como esse elemento aqui pertence a H, então o inverso dele também deve estar em H. E quem é o inverso desse rapaz? É exatamente esse aqui, né? Ó. Note que se a gente operar o primeiro aí, que é x estrela y menos 1, aí a gente opera ele com o segundo, né? E aí o que acontece? Aqui no meio a gente obtém um elemento neutro, né? Que é o y com o inverso dele. O x operado com esse elemento neutro dá o x, que a gente termina operando com esse x a menos 1 aí, que é igual ao elemento neutro. Ou seja, esses rapazes aqui são inversos um do outro, pois quando nós operamos eles, nós obtemos o elemento neutro. Tá ok? Então, eu pegar o conjunto dos elementos y que satisfazem essa condição é a mesma coisa de eu pegar o conjunto dos elementos y que satisfazem essa condição, pois isso aqui acontece se e somente se isso aqui acontecer. Tá ok? Então vamos continuar aqui com a nossa análise, né? Olha só,
esse rapaz aqui pertencer ao subgrupo H, significa que o resultado dessa operação vai ser igual a um certo elemento Hzinho, onde esse Hzinho é um elemento aqui de H, né? Então aqui a gente simplesmente traduziu isso. Isso aqui vai ser o conjunto dos elementos Y, tais que Y operado com x a menos 1 é igual a um certo Hzinho, desde que esse Hzinho esteja no subgrupo H. Ok. Agora olha só o que a gente vai fazer. A gente vai pegar esse inverso de x aqui, né? E o que a gente faz com ele? A gente opera com x aqui dos dois lados, né? Isso aqui vai virar um elemento neutro, que operado com o y dá o próprio y. E aqui vai ficar isso aqui, h operado com x. Ou seja, a classe lateral à direita do x vai ser o conjunto dos elementos y, que são da forma algum elemento de h operado com x, certo? Ou seja, a gente conclui que a classe lateral à direita do x é o conjunto formado pelos elementos que tem essa cara aqui. Isso aqui é muito bom para a gente, por quê? Porque quando a gente estiver em algum contexto aí que a gente precisar encontrar a classe lateral à direita de algum elemento, a gente já sabe como é que a gente faz isso. É só a gente pegar todos os elementos do subgrupo H e ir operando com x. E aí você olha os resultados e o conjunto desses resultados vai ser igual à classe lateral à direita do x, certo? E por conta dessa caracterização da classe lateral à direita do x, nós estabelecemos essa notação aqui, né? Ó, porque ela é muito intuitiva, né? Porque a gente está vendo aqui que a classe de equivalência do x com respeito à relação lateral à direita módulo h, eu já tinha esquecido do nome, ela é nada mais nada menos do que você pegar todos os elementos de h e operar aqui com x. Então a gente vai usar essa notação aqui, que é bastante intuitiva, né? Ela essencialmente aqui já está lhe dizendo quem são os elementos da classe de equivalência do x, tá? Então a partir de agora a gente vai usar essa notação aqui para denotar a classe lateral à direita do x, certo? Então aqui nós trabalhamos com a relação lateral à direita módulo o subgrupo H e nós entendemos como é a caracterização da classe de equivalência de um elemento, né? E essa classe de equivalência ela recebe esse nome, classe lateral à direita. Aí agora a gente lembra que a gente tem uma relação lateral à esquerda, módulo um subgrupo. E o que acontece, gente, eu não vou falar tudo passo a passo, né? Tá aqui a nossa relação lateral à esquerda, né? Qual é a diferença? A diferença é que o segundo elemento, que é o elemento que a gente inverte, ele aparece aqui do lado esquerdo, né? Lá na outra relação ele aparecia do lado direito, tá? Essa é a única diferença. E aqui a gente tem toda essa analogia também. A gente vai estudar quem são as classes de equivalência da relação lateral à esquerda módulo subgrupo H, tá? E aí a gente faz toda aquela analogia, tá? O processo é totalmente análogo. Eu aconselho que você pare o vídeo e revise cada passo desse, certo? Se necessário, volte o vídeo e veja a explicação de cada passo que eu fiz aqui para explicar como foi que eu cheguei até aqui, mas os passos são os mesmos, tá? Então, depois de uma análise totalmente análoga à feita anteriormente, a gente conclui que a classe de equivalência do x com respeito à relação lateral à esquerda módulo o subgrupo H tem essa cara aqui. E é uma cara muito boa, né? Por quê? Porque ela diz como é que você encontra a classe lateral à esquerda de um elemento. É só você pegar esse elemento e operar com todos os elementos do subgrupo H. E aí você pega todos os resultados e coloca num conjunto só. E esse conjunto vai ser a classe lateral à esquerda desse elemento, né? E novamente,
por conta dessa caracterização que é muito boa, a gente passa a usar essa notação, né? Porque aqui a gente pega o x e coloca ele à esquerda, né? Operando com todos os elementos de H. Por isso que a gente usa essa notação, onde o x aparece à esquerda, né? O x aqui aparece à esquerda, porque aqui ele aparece à esquerda, combinando tudo, né? Já que a gente está falando da relação lateral à esquerda módulo o subgrupo H. Tá ok? E aí, só para concluir aqui o vídeo, a gente estabelece aqui essas notações, tá? A gente denota dessa forma o conjunto de todas as classes laterais à direita, certo? E a gente denota dessa forma o conjunto de todas as classes laterais à esquerda, tá? Lembrando que isso aqui são relações de equivalência distintas, certo? Essa relação aqui é dada, né, dessa forma aqui, né? Aí a gente pega o primeiro elemento e opera com o inverso do segundo. E essa relação aqui, que é a esquerda, ela é dada dessa forma aqui, né? O elemento que é invertido aqui aparece à esquerda, né? E a gente quer que esses rapazes pertençam a H, certo? Então é isso, pessoal, tá? Esse vídeo aqui, por incrível que pareça, ele é muito importante, tá? É muito importante você entender essas caracterizações das classes laterais, porque a gente vai usar isso bastante, tá ok? Então, se você gostou desse vídeo aí, deixa o like, tá? Se inscreve no canal, para você ficar de olho aí nos nossos próximos vídeos, tá ok? Muito obrigado aí pela sua atenção.